Olá, meu nome é Roger Menezes. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Sobrenatural. E neste vídeo estarei contando mais uma história sobre lobisomens. Mas antes vamos para o anúncio dos produtos patrocinadores desse canal. Tem um link aqui logo abaixo nas descrições desse vídeo que dá acesso ao e-book grátis Lobisomem, Casos Verídicos, que conta relatos da aparição desse monstro nos estados do Ceará, Pernambuco e Bahia. Tem outro link que dá acesso a Lobisomem, o livro dos licantropos. São mais de 100 páginas contando relatos da aparição desse monstro em várias áreas do planeta, bem como falando sobre a diferença entre a licantropia mística e científica. Lobisomem, o livro dos licantropos. E por falar em lobisomem, apresento o livro dos monstros, que assim como Lobisomem, o livro dos licantropos, o livro dos monstros é um manual de criptozoologia que dá direito a certificado de conclusão. Apresento o mais recente lançamento do canal Sobrenatural, Lobisomem, Casos Reais, que conta sobre a aparição dessa criatura nos 23 estados do Brasil. Lobisomem, Casos Reais, tem 126 páginas. Vale a pena conferir e adquirir. Pois muito bem, vamos para a história do vídeo de hoje, certo? Que é uma história de lobisomem que me foi narrada por uma colega, uma antiga colega de trabalho, na época que eu era professor, que eu trabalhava como professor de inglês, certo? O bairro dela é um bairro da periferia, certo? É um bairro conhecido por Bela Vista, sim, Bela Vista, aqui em Fortaleza, Ceará. Bom, esse lobisomem que aparecia nas ruas na madrugada, ali por aquelas localidades, né, do bairro Bela Vista, ele já era famoso, conhecido. Só que, veja bem, é uma coisa bem interessante. Algumas vezes esse lobisomem se fazia visível, e outras vezes ele ficava invisível. Sim, exatamente isso. A criatura conseguia ficar invisível. Inclusive, ainda eu vou produzir um vídeo falando sobre lobisomens invisíveis, ok? Pois muito bem. Nesta madrugada, ela estava trabalhando no computador dela, no notebook dela, elaborando provas, quando ela foi surpreendida pela aparição do lobisomem. Veja bem, a casa dela é uma casa pequena que não tinha garagem, certo? Era a parte do o muro da frente da casa e logo é uma casa humilde, pequena, e que logo na frente da casa já era calçada, certo? E após a calçada, obviamente, a rua, certo? A rua do bairro. E bom, ela já estava quase cochilando, certo? Ela estava muito cansada e ela estava quase cochilando quando ela foi despertada por um barulho de várias latas batendo no chão. Eu já disse aqui em outros vídeos que esse barulho de latas batendo é o sino astral do lobisomem. É um tipo de barulho estranho que ele faz quando ele se manifesta, ok? Como um monstro. Pois muito bem, ela acordou com esses barulhos e o barulho parou exatamente na janela. Ela estava próxima da janela. Graças a Deus que a janela estava aberta, mas tinha grades de ferro. Pois muito bem, a criatura parou na rua e da rua ela deu um salto. Quando ela bateu na calçada, foi aquele estrondo, assim como se pesasse toneladas a criatura. Ela ficou se tremendo todinha. Ela não teve coragem de olhar para trás. Ela não olhou para trás, mas ela sabia que era o lobisomem. Se ele estava visível ou invisível, ela nunca ficou sabendo, porque ela não conseguiu olhar para trás. Ela sentia a respiração pesada da criatura, ofegante, aquela respiração extremamente pesada. Aquele rosnado, certo? Estranho, macabro. Então,
Quando ela melhorou do pavor, do pânico que ela se encontrava, ela começou a gritar pelos familiares. Então, seus parentes que estavam na casa dormindo, acordaram e foram em seu socorro. E nesse meio tempo, o lobisomem fugiu do local. Bom, e essa é toda a história, espero que tenham gostado. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.